E aí pessoal, eu recebi um questionário sobre algumas coisas de implante e eu resolvi responder as questões em vídeo aqui para vocês. Primeira pergunta: descreva sobre os guias cirúrgicos, suas características e cite as suas indicações. Tudo bem, e o que são os guias cirúrgicos? Como o nome já diz, ele é um dispositivo confeccionado para guiar uma cirurgia, para que evite possíveis iatrogenias. E quais são as características do guia cirúrgico? O guia cirúrgico ele tem que ser um dispositivo que ele possa ser higienizado, para que ele possa ser utilizado na cirurgia. Ele, de preferência, é interessante que ele seja transparente, para facilitar na visualização da cirurgia. Ele tem que ter um formato anatômico, para que ele possa encaixar nas estruturas do paciente, nas estruturas ósseas ou dentárias, dependendo do tipo de guia cirúrgico. E quais são as indicações desse guia cirúrgico? Pode-se dizer que ele é indicado para praticamente todas as cirurgias, contanto que essa cirurgia tenha sido bem planejada, ela tenha o seu pedido de sua tomografia, radiografia, às vezes a moldagem, às vezes o escaneamento. Então, pode-se dizer que você pode indicá-la para todas as cirurgias, desde que seja bem planejado, que ou seja, faça parte do planejamento usar o guia cirúrgico. Questão número 2. Fale sobre ajuste oclusal em prótese sob implante. Então, quais são os princípios que devemos seguir sobre o ajuste oclusal em prótese sob implante? Temos que conferir contato prematuro, se as forças estão direcionadas axialmente ao longo eixo do implante, movimentos de lateralidade sem interferência e distribuição equilibrada das forças. Questão número 3. Fale sobre o planejamento reverso em prótese sob implante. De forma simplificada, o planejamento reverso de prótese sob implante é quando você pensa primeiro na prótese antes da cirurgia. Então você pensa como que vai ficar a posição dos implantes para que eles se adaptem melhor na hora de fazer a parte protética. Mesmo que a gente faça a cirurgia primeiro, nós fazemos pensando primeiro em como que vai ficar aquela prótese para que ela tenha melhor adaptação. Porque antigamente não fazia isso. O que era feito era onde tinha osso colocava implante, independente da posição. Então às vezes a pessoa colocava um implante muito angulado e na hora de fazer a prótese tinha um resultado que não era muito desejado. Então hoje em dia muitas vezes opta-se por não fazer o implante imediato, às vezes fazer um enxerto, para que você depois faça o implante, que ele fique melhor posicionado, para ter um resultado melhor na hora de confeccionar a prótese. Isso é o planejamento reverso em prótese sob implante. É quando você planeja a cirurgia já pensando na prótese. Então você pensa, como que vai ser a prótese, para eu pensar como que eu vou fazer a minha cirurgia. Questão número 4. O que é osteointegração e quais suas fases? Osteointegração é a formação óssea e a união desse osso com a superfície do implante, que é o objetivo que queremos alcançar quando fazemos uma cirurgia de implante. Essa osteointegração também pode acontecer com outros dispositivos de titânio. E quais são as fases da osteointegração? Isso tem alguma divergência entre autores, mas vamos colocar da forma mais conhecida, digamos assim. Ela é dividida em 3 fases: osteocondução, formação óssea e remodelação óssea. Questão número 5. Fale sobre o processo de cicatrização do alvéolo dentário. O processo de cicatrização do alvéolo dentário são uma sequência de eventos biológicos que acontecem desde a extravasação do plasma até a remodelagem tecidual. Ele pode ser acelerado a partir de algumas membranas específicas, como o LPRF, por exemplo, e após 3 meses já é observado a formação óssea suficiente para ser colocado no implante. E depois de 6 meses é observado que começa a haver um decaimento dessa remodelação óssea. Ou seja, nos primeiros 3 meses forma osso suficiente para você colocar no implante. Depois de 6 meses, esse osso para de formar e começa a atrofiar. Você começa a perder osso. Questão 6. Qual o melhor planejamento de implante para pessoas que têm dificuldade motora de higienização bucal e descreva sobre ela? Sobre essa pergunta, o planejamento vai depender do nível, do grau
de dificuldade motora que essa pessoa tem. E também vai depender de como que essa pessoa vive em sociedade. O que eu quero dizer com isso? Vai depender se a pessoa tem um cuidador para que essa pessoa possa ajudar na higienização bucal do paciente. Mas digamos que essa pessoa não tem alguém para ajudar e a dificuldade motora dela, o grau de deficiência motora dela é muito alto, então nós temos que contraindicar os implantes. O sucesso dos implantes estão diretamente ligados com o grau de higienização bucal do paciente. Existe o que a gente chama de periimplantite, que a maior perda dos implantes a longo prazo é a má higienização desses mesmos implantes. 7. Quais são as contraindicações dos implantes dentários? E justifique. As contraindicações são pouca qualidade ou quantidade óssea, porque precisamos do osso para colocar os implantes, higienização bucal debilitada, pois sem higiene bucal os riscos de perder o implante são altos. O paciente que não cuida, que tenha a higiene bucal muito debilitada, é indicado não fazer os implantes, porque os riscos de perder o implante são altíssimos. Pouco espaço interoclusal. Tem que haver o mínimo de espaço para que possa fazer a reabilitação óssea. Então, caso não tenha um mínimo para colocar um dente em cima do implante, é contraindicado os implantes. Diabetes descontrolada. Diabetes descontrolada é um contraindicativo não só para implante, mas para uma boa quantidade de cirurgias odontológicas. Formação óssea incompleta. Pacientes menores de idade não terminou de ter os ossos da face totalmente formados. Pacientes sobre radioterapia e quimioterapia, pois eles têm a sua condição de saúde geral muito debilitada. Questão número 8. Fale sobre os principais acontecimentos da história e evolução dos implantes. Em 1952, teve um médico que fez experimentos com coelhos usando titânio nas estruturas ósseas dos coelhos, especificamente nas tíbias deles. E depois de um tempo ele observou que quando eram colocados dispositivos de titânio no osso, acontecia o fenômeno que ele chamou de osteointegração, que era a união do tecido ósseo com o implante. É como se o organismo entendesse que o implante faz parte do organismo. E depois desse acontecimento, os implantes eles foram modificados e adaptados para serem utilizados nas reabilitações em seres humanos. Essas são, digamos assim, as duas principais acontecimentos ou evoluções da implantologia. O primeiro foi quando descobriu que o titânio tinha afinidade com os tecidos ósseos. E o segundo foi quando fizeram as modificações para que esses implantes pudessem ser utilizados ou essas estruturas de titânio pudessem ser usadas nos seres humanos. Questão número 9. Quais são os tipos de prótese sob implante? Existem as próteses unitárias, parafusadas ou cimentadas, as overdentures e existem os protocolos. Última questão, número 10. Descreva o passo a passo para a realização de uma cirurgia de implante. Primeiro é o planejamento, depois é a separação dos materiais que utilizaremos, depois é a paramentação, anestesia, incisão, descolamento, sequência de fresas dependendo do implante que foi escolhido e da qualidade óssea, inserção do implante e sutura. Essa seria a sequência para uma realização de cirurgia de um implante. Então essas foram as 10 questões que tinha para responder. Se vocês tiverem alguma dúvida, comente aqui embaixo qual a sua dúvida sobre implante ou sobre qualquer outro assunto de odontologia. E a gente se vê semana que vem.